E hoje eu me lembrei de um trabalho que eu fui fazer há muitos anos atrás numa siderúrgica que fabricava aços. E foi interessante porque em dado momento eu precisei entrar num galpão e era um galpão que eles retiravam o aço diretamente do alto forno e colocavam ali para eles esfriarem, porque o aço saía de lá muito quente. Gente, quando a gente entrou naquele galpão, quem estava lá, né, quem estava comigo, nós sentimos um calor muito grande, um calor muito forte que inundou todo o nosso ser, né, como se estivesse nos queimando, como se a gente estivesse diante de um fogo, de um grande fogo. Um calor muito grande nos aqueceu. E depois eu fui rezar, né, e Deus me lembrou desse momento. Olha que interessante. Muitas vezes nós chegamos em algum lugar, nós vamos em algum lugar, nós nos deparamos com pessoas assim, tão cheias de Deus, tão cheias do Espírito Santo, que elas nos aquecem, que elas trazem paz ao ambiente, que elas trazem paz ao local que a gente está. E existem também aquelas pessoas que onde chegam trazem discórdia, trazem confusão, trazem tristeza. E Deus colocava isso no meu coração. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que quando a gente chegar em algum lugar, a gente enche aquele lugar de paz, que a gente possa aquecer aquele lugar. E colocando isso nas nossas vidas, que tipo de pessoas que nós somos, no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, aonde a gente chega, a gente leva a graça de Deus, o Espírito Santo, ou a gente leva discórdia, desunião, confusão? Que tipo de pessoa que nós somos? Nós precisamos estar plenos e cheios do Espírito Santo para trazer fogo para esse lugar, fogo para o ambiente que a gente está. Como Jesus falava, eu vim trazer fogo a esse mundo, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Meus irmãos, nesse evangelho de hoje, nesse domingo, nessa solenidade da Assunção da Virgem Maria, nós vemos isso. Uma mulher especial, a Virgem Maria. Logo que ela ficou sabendo que seria a mãe do Salvador, né? Depois do momento da anunciação, que ela disse o seu sim, que ela disse o seu fiat, que ela ficou sabendo que a sua prima Isabel, já idosa, em idade avançada, estava grávida, ela não pensou duas vezes. A palavra nos fala que apressadamente ela foi a uma região montanhosa, com muita dificuldade para ir, com muita dificuldade para subir, era uma região montanhosa, mas apressadamente, logo depois, Maria foi para servir. Ela ia ali, ficar ali com ela, para ajudar nos afazeres da casa, para trabalhar como empregada doméstica. Ela foi servir. Só que ela estava cheia do Espírito Santo. Ela trazia dentro de si o próprio Jesus. E a palavra nos fala que quando ela chegou na casa de Isabel, que ela saudou Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O menino que estava dentro de Isabel estremeceu no seio dela, dentro dela. Por quê? Porque Maria chegou cheia do Espírito Santo. Maria estava plena do Espírito Santo. Maria levou o próprio Jesus ali, e aquele Jesus aqueceu aquele lugar. Era o fogo que Jesus veio trazer à terra, aqueceu aquele lugar. Isabel fala: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor. Isabel ainda fala: bendito aquele que acreditou, porque se cumprirá a vontade de Deus. Maria acreditou, Maria confiou, ela disse o seu sim, mesmo diante do perigo de ser apedrejada, porque ela ainda não era casada. O filho era de Deus e não de José. Então e a lei falava, né, que se alguém fosse pego em adultério, seria apedrejada. Mesmo com esse risco, ela disse o seu sim, porque ela acreditou. E por isso se cumpriu as promessas na vida dela. E você? E eu? Será que nós acreditamos para que também se cumpram em nós as promessas do Senhor? E logo depois Maria faz um cântico belíssimo, o seu Magnífica. Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Maria fala: o poderoso fez em mim maravilhas, meus irmãos. Será que nós podemos também falar isso, cantar isso, que o poderoso, que o Deus Todo-Poderoso fez em nós maravilhas?
Ele só fará em nós maravilhas se nós também acreditarmos, se nós também estivermos cheios do Espírito Santo, se nós, aonde a gente for, a gente levar esse próprio Deus para as pessoas. Quantas pessoas ao nosso redor passando por tantas dificuldades e precisando de uma palavra, precisando da nossa presença. Às vezes a gente não precisa falar nada, mas só a nossa presença, de estarmos ali, plenos e cheios do Espírito Santo, aquele lugar irá se aquecer. Fique com Deus, foco, força e fé.